Olá, nessa aula nós vamos completar a nossa revisão da teoria de escolha envolvendo risco. Na aula anterior nós já falamos dos conceitos de consumo contingente e já falamos do conceito de utilidade esperada, da teoria da utilidade esperada de von Neumann e Morgenstern, e falamos alguma coisa de posturas envolvendo risco. Mas nós não falamos exaustivamente, né, sobre esses tópicos aqui, né, o prêmio de risco e medida de aversão ao risco. Então eu vou retomar esses tópicos, tá? E nós vamos também falar, tá, de um outro conceito importante, que é o conceito de dominância estocástica, tá? A gente vai primeiro fazer uma recordação muito rápida, né, de como a gente descreve a distribuição de probabilidades e depois define efetivamente o conceito de dominância estocástica. Então, o conteúdo da aula propriamente dito vai envolver esses temas que estão destacados aqui na tela de vocês. Antes da gente se debruçar sobre o tema dessa aula, vamos só fazer uma revisão muito rápida do principal resultado da aula passada, que é o resultado do von Neumann e Morgenstern. Eles mostram, né, que num ambiente em que as escolhas dos consumidores envolvem riscos, né, as preferências podem ser, se as preferências dos consumidores atenderem a um conjunto de axiomas, né, que a gente chamou axioma da independência, ou vou colocar passo a passo, que a gente chamou de axioma de preferências completas e transitivas, ou seja, racionais, princípio de equivalência, né, princípio da equivalência de loterias, o axioma da independência e a hipótese de continuidade. Dados essas hipóteses que nós vimos na aula passada, von Neumann e Morgenstern mostraram que a função de utilidade ou as preferências de um consumidor ou de uma consumidora podem ser descritas por essa função, né? Essa função aqui, uma função de utilidade, com essa cara aqui, né? E o que ela está dizendo, essa função de utilidade? Que a utilidade de uma loteria é o somatório dos produtos entre a probabilidade de ocorrência de cada prêmio dessa loteria vezes a utilidade de receber o prêmio dessa loteria. Então, por isso a gente diz que essa utilidade é uma utilidade esperada, né? Essa função de utilidade U maiúsculo aqui, que dá a utilidade da loteria, tá, é chamada de utilidade de von Neumann e Morgenstern, né? Utilidade de von Neumann e Morgenstern. Tá? Eu vou usar FNM só para ficar mais abreviado, tá? E essa função Uzinho, que dá a utilidade de cada prêmio individual, ou seja, uma utilidade de receber um prêmio com 100% de certeza, né? Certeza é chamada de função de Bernoulli. Em homenagem ao matemático francês Bernoulli, que formulou primeiramente a hipótese, né, de que a utilidade seria a utilidade esperada. Bem, uma consequência importante para nós do resultado de von Neumann e Morgenstern é o seguinte: imagine que nós estejamos pensando apenas em loterias ou em situações de risco que envolvam apenas valores monetários. De fato, nós temos um investidor cuja riqueza dele é incerta. Então, a principal dimensão de escolha desse investidor é sua riqueza. Vamos fazer um gráfico em que no eixo horizontal eu desenho a riqueza. Bom, perdoem, isso aqui deveria ser uma linha reta, tá? Então aqui eu vou usar a letra W para riqueza. E no eixo vertical a gente pode colocar a função de utilidade de Bernoulli. De fato, a situação de risco do nosso investidor é descrita por uma loteria que pode pagar diversos prêmios, todos eles definidos em termos de riqueza, né? A riqueza dele pode ser um valor W0 ou um valor W1, né? Ou qualquer valor medido nesse eixo horizontal aqui, né? Bom, o que vai acontecer? Nós podemos então representar a nossa função de Bernoulli por uma curva qualquer, né? Tá? Vamos supor que essa curva aqui descreva a função de utilidade de Bernoulli do nosso consumidor, tá? Isso aqui seria o nosso Uzinho de W, né? Bom, o que é uma consequência importante do teorema do von Neumann e Morgenstern é a seguinte:
Se eu quiser manter a propriedade utilidade esperada, tá? Essa função de Bernoulli aqui só pode sofrer transformações afins, né? Transformações do tipo, se eu tiver uma outra funçãozinha de Bernoulli, Vzinho de W, ela tem que ser igual a uma constante A qualquer, mais uma constante positiva B que multiplica o zinho de W. Tá? O que acontece é que esse tipo, B maior do que zero, isso aqui é importante, né? Esse tipo de transformação não altera a concavidade ou convexidade da nossa função de Bernoulli. O sinal da segunda derivada não é afetado por essa transformação. Então, se a nossa curva é côncava, ela vai continuar côncava após essa transformação. Se ela é convexa, ela vai continuar convexa após essa transformação. E, portanto, esse formato aqui ele está refletindo alguma característica das preferências do nosso consumidor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre nos ater a representar as preferências dos investidores ou consumidores com funções com a propriedade utilidade esperada. Portanto, eu defino uma função de Bernoulli e a função a utilidade da loteria é a esperança do valor da função de Bernoulli. Né? Por quê? Porque nesse caso eu quero olhar para a concavidade e convexidade para ver se ela reflete alguma característica do nosso investidor. E de fato, a característica que vai ser revelada pelo formato da nossa função de utilidade de Bernoulli é a postura do nosso investidor diante do risco. Então vamos definir as possíveis posturas, a gente já viu, mas só recordando, né? Nós dizemos que um investidor ele tem aversão ao risco quando ele prefere o valor esperado da loteria à loteria. Então um investidor ele prefere ficar com 100% de certeza com o valor esperado da sua riqueza à situação incerta na qual ele está, que ele pode ganhar acima ou abaixo desse valor esperado. O investidor com aversão ao risco, ele está disposto a abrir mão, a gente vai ver, de riqueza esperada para ter uma riqueza mais segura. Né? Ao contrário, um investidor com propensão ao risco, ele prefere ficar na situação de risco na qual ele se encontra, a trocar essa situação pelo valor esperado com 100% de segurança. E um investidor neutro frente ao risco, ele é indiferente entre ficar com a sua riqueza incerta ou com seu valor esperado, porque para ele o risco não implica custo algum. Nós vimos que um investidor com aversão ao risco, ele vai ter uma função de utilidade Bernoulli côncava. Se ele for realmente avesso ao risco, a função de utilidade Bernoulli dele vai ser estritamente côncava. Se ele for propenso ao risco, sua função de utilidade vai ser estritamente convexa. Se ele for risco neutro, for neutro em relação ao risco, sua função de utilidade não vai ser nem estritamente côncava nem estritamente convexa, o gráfico dela vai ser uma linha reta. Bom, na teoria de finanças é comum assumir que os consumidores eles têm aversão ao risco, eles são riscos avessos. E uma questão relevante é mensurar qual que é o tamanho dessa aversão ao risco. Né? Nós vamos falar de duas medidas do tamanho dessa aversão ao risco. Primeiro, o chamado prêmio do risco e depois as chamadas medidas de Arrow-Pratt de aversão ao risco. Bem, o prêmio do risco é uma medida que é associada a uma loteria. Então, o prêmio de risco de um consumidor, de um investidor, é associado a uma situação específica de risco na qual ele se encontra. Né? E o prêmio de risco é uma medida de quanto ele está disposto a pagar para fugir desse risco, digamos assim. Para definir, né, o prêmio de risco, vamos definir primeiro o que é o equivalente seguro. E o equivalente seguro de uma loteria é o valor monetário que é 100%, o valor monetário 100% seguro, que é indiferente à loteria. Então, o nosso investidor está disposto, por exemplo, a trocar a sua carteira de investimento por um valor 100% seguro. Né? Qual que é esse valor 100% seguro? É aquilo que a gente chama de equivalente seguro. E o prêmio de risco é a diferença entre o valor esperado da loteria, no caso do investidor, o valor esperado do seu portfólio, né? e o equivalente seguro dessa loteria, o equivalente seguro desse portfólio. A gente já viu a aula passada, mas vamos rever isso graficamente, vamos rever isso através de um exemplo.
vamos supor que a nossa função de von Neumann-Morgenstern, né, seja raiz quadrada de W, tá? Eu só tenho uma dimensão, né? Os nossos prêmios, minha riqueza está distribuída em um portfólio em que eu vou ter uma riqueza W, que eu não sei ainda qual que é, mas quando ela se concretizar, a minha utilidade vai ser raiz de W. E eu tenho uma chance de 50% da minha riqueza ser 9 e de 50% dessa riqueza ser 25. Então, se eu quiser calcular o valor esperado, né, da minha riqueza, esse valor esperado é a média, né, entre 9 e 25, 50% vezes 9 mais 50% vezes 25, que dá 17. Né? Se eu quiser calcular a utilidade esperada da minha riqueza, eu preciso calcular qual que é a utilidade que eu vou ter quando a minha riqueza é 9. Então eu venho aqui na minha função de utilidade, substituo o W, né, por um 9, coloco um 9 aqui no lugar de W, né? 9 aqui ficou horroroso. Vamos começar de novo aqui, coloco um 9 aqui. Bom, eu vou dar minha função de utilidade, coloco um 9 no lugar da minha função de utilidade, eu estou aqui com... Então a minha utilidade, quando eu coloco 9 no lugar de W, é 3, tá? Então, se eu com 50% de chance, minha utilidade vai ser 3. Com 50% de chance, a minha riqueza é 25. Eu coloco 25 aqui no lugar de W, com 50% de chance, a minha utilidade vai ser raiz de 25, que é 5. E, portanto, a minha utilidade esperada, ela vai ser a raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 25, 3 mais 5, a média entre esses dois, né? 50% vezes 3 mais 50% vezes 5, que é 4. Então, minha utilidade esperada é 4. Qual que é meu equivalente seguro? Meu equivalente seguro, ele está calculado aqui nesse quadro aqui, tá? O meu equivalente seguro, perdão, né, está calculado aqui nessa área que eu vou destacar agora. Então, o meu equivalente seguro é o valor que, se eu receber com 100% de certeza, se eu receber o equivalente seguro com 100% de certeza, a minha utilidade vai ser raiz quadrada desse equivalente seguro. Então, o equivalente seguro é aquele valor que, quando eu recebo ele por 100% de certeza, ele gera uma utilidade igual à utilidade esperada da minha loteria. A utilidade esperada da loteria é 4, portanto, o meu equivalente seguro é aquele valor cuja raiz dele é igual a 4, o meu equivalente seguro é igual a 16. E o meu prêmio de risco é a diferença entre o valor esperado menos o equivalente seguro, que é igual a 1. Então, esse investidor ele está disposto a abrir mão de R$1 no valor da sua riqueza esperada para ter uma riqueza certa. Né? Então, a gente pode pensar que o prêmio de risco é o maior valor que o investidor está disposto a pagar para se segurar contra todo o risco ao qual ele está exposto. Graficamente, o prêmio de risco pode ser visto conforme se segue. Né? Imagine que eu tenho um investidor que ele possa ganhar, ele esteja diante de uma loteria no qual ele vai ganhar um valor W0 com probabilidade π0 ou um valor W1 com probabilidade 1 menos π. Né? W0 com probabilidade π ou um valor W1 com probabilidade 1 menos π. Né? E esse consumidor tem aversão ao risco, então a função de utilidade Bernoulli dele é côncava. Né? Bem, se eu fizer a média πW0 mais 1 menos πW1, eu vou ter um valor aqui intermediário entre W0 e W1. Isso daqui é a riqueza esperada do nosso investidor. Qual que é o valor da utilidade esperada do nosso investidor? Bom, eu posso derivar esse valor graficamente. Eu desenhei aqui um segmento de reta, né, unindo, tá, o ponto, né, correspondente à combinação da riqueza W0 com a utilidade que ele receberia, que ele teria quando se recebesse a riqueza W0. Esse ponto aqui, então, né, que representa a utilidade, a riqueza W0 com a utilidade Bernoulli associada a W0, e esse outro ponto aqui que representa a combinação da riqueza W1 com a utilidade de Bernoulli associada à riqueza W1. São dois pontos sobre a minha curva de utilidade de Bernoulli. Eu vou traçar uma linha reta, uma corda, um segmento de reta unindo esses dois pontos, tá? E vou traçar uma linha reta vertical a partir do valor da riqueza esperada. Quando essa linha reta vertical cruzar essa corda,
eu traço uma linha reta horizontal a partir desse ponto de cruzamento e o valor que eu vou obter no eixo vertical, tá, é exatamente a utilidade esperada da minha loteria. Então, o nosso investidor que vai ganhar ou W0 ou W1 com probabilidades π e 1 menos π respectivamente, ele deriva, né, dessa situação de risco essa utilidade esperada. A nossa pergunta é, qual que é a riqueza 100% segura que vai gerar exatamente essa utilidade esperada? Eu vou fazer agora o caminho de volta, né? A riqueza 100% segura que vai gerar exatamente o valor dessa utilidade esperada é aquela. Então eu saio aqui da utilidade que eu quero que seja gerada, rebato na função de Bernoulli e traço uma linha vertical passando por esse ponto aqui, né, dessa linha horizontal, quando ela cruza a função de utilidade Bernoulli. Aqui está o meu equivalente seguro. Se o meu investidor ele é indiferente entre ficar com essa riqueza, com 100% de certeza, ou ficar com W0 ou W1, com probabilidades π e 1 menos π. Qual que é o meu prêmio de seguro? Bom, é a diferença entre esse valor aqui, que é a nossa riqueza esperada, e esse valor aqui, que é o nosso equivalente seguro, né? O nosso prêmio de risco é essa diferença aqui, né? Aqui está o nosso prêmio de risco, ok? Muito bem. Bem, o prêmio de risco ele é associado a uma, como eu falei, né, uma específica situação de risco. Por exemplo, nesse gráfico aqui, eu calculei um prêmio de risco para um investidor que pode receber ou W0 ou W1. Se o valor de W0 ou W1 mudam, ou se eu colocar mais uma possibilidade para a riqueza dele, não, W0, W1 ou W2, ou se as probabilidades com que eu recebo W0 ou W1 mudam, esse prêmio de risco vai mudar, né? De fato, o prêmio de risco nunca vai ser uma medida global, não vai funcionar sempre independentemente do risco ao qual o investidor está exposto, né? E da posição na qual ele está na sua função de Bernoulli. Uma outra medida que foi proposta seria uma medida mais local, né, de aversão ao risco, que são as chamadas medidas de Aeropratt de aversão ao risco, né? Nós já falamos sobre elas, mas vamos rever os conceitos que a gente havia visto, né, e depois a gente avança mais um pouquinho. Tá? Então, o Aeropratt propuseram duas medidas de aversão ao risco, né? A primeira medida é a medida de aversão absoluta ao risco, né? A medida de aversão absoluta ao risco é o negativo da razão da segunda derivada da minha função de utilidade Bernoulli sobre a primeira derivada da minha função de utilidade de Bernoulli. Bom, a segunda derivada da minha função de utilidade Bernoulli, o sinal dela indica se a minha função é côncava ou convexa. Então faz sentido que eu use, né, essa segunda derivada. Tá? A gente divide pela primeira derivada, a gente viu, pela utilidade marginal. Por quê? Porque a gente quer que essa medida seja a prova de transformações afim. Como eu quero que uma teoria que se aplique a todas as funções de utilidade com a propriedade utilidade esperada, e como qualquer transformação afim de uma função de utilidade com propriedade utilidade esperada também é uma função de utilidade com propriedade utilidade esperada, a gente faz essa normalização, divide U duas linhas por U linha, né? Bom, mas esse coeficiente de Aeropratt de aversão absoluta ao risco, ele também pode ser interpretado como a taxa de variação na utilidade marginal dividida pela variação na riqueza, né? Em razão da variação da riqueza, né? Se vocês podem pensar, U duas linhas, que é a nossa derivada da utilidade marginal, U duas linhas pode ser pensado, né, como sendo isso aqui é d U', de dw. Né? Deixa eu só fazer aqui. Estou me atrapalhando um pouquinho aqui com. Aqui estava meio atrapalhado com os comandos do meu computador, né? Mas o U duas linhas, o que é? É a derivada de U', né, em relação a W, né? Então ele é aproximadamente um delta U' dividido por um delta W, né? E aqui embaixo eu tenho o nosso linha, né? O linha está aqui. Pois bem, então eu posso reescrever isso daqui é delta U' sobre U',
sobre ΔW, né? Então o que é isso aqui? É a variação percentual na utilidade marginal dividido pela variação na riqueza. E daí, né, essa interpretação, né, a taxa de variação percentual da utilidade marginal, né, em relação à nossa riqueza. Pois bem, e o Harold Pratt propõe então uma outra medida de aversão ao risco, que é a medida chamada medida de aversão absoluta ao risco, né, o coeficiente de aversão absoluta ao risco, tá? Eu vou chamar de RR, tá? Que é dado por essa expressão aqui, né? E esse coeficiente, de fato, é a nossa medida de aversão absoluta ao risco dividida por W, né? Então vamos reescrever isso aqui. Então lembrem que a gente disse que o linha sobre U duas linhas podia ser escrito como delta e a variação na utilidade marginal dividido pela utilidade marginal, taxa de variação percentual na utilidade marginal, dividido pela variação em W. Bom, mas faltou agora esse W que eu coloquei aqui na frente, né? Ao invés de colocar ele multiplicando o numerador, vamos colocar ele dividindo o denominador. E daí o que eu tenho? Eu tenho a variação percentual na utilidade marginal dividido pela variação percentual na riqueza, né? E o que isso daqui significa? Bom, isso daqui a gente sabe é uma elasticidade. Portanto, a versão relativa ao risco, né, é o negativo da elasticidade da elasticidade da nossa utilidade marginal em relação à riqueza, né? A gente vai dizer aproximadamente, né, para cada variação de 1% na minha riqueza, de quanto por cento varia a minha utilidade marginal. Bom, vamos dar um exemplo. Considere essa função de utilidade, né? U de W igual ao negativo de E elevado a menos A vezes W. Vamos calcular o coeficiente de aversão absoluta ao risco dessa função aqui, né? Então, eu vou reproduzir, né, E elevado a menos A vezes W. Vou reproduzir no nosso quadro. Tá? Então, vou chegar aqui e escrever U de W igual a menos E elevado a menos A vezes W. Né? Então, vamos calcular U' de W. Tá? Isso aqui é um Uzinho, né, uma função de Bernoulli. Né? U' de W vai ser a derivada dessa função aqui. Bom, eu vou usar a regra da cadeia, né? A derivada de menos A vezes W em relação a... Bom, tem um menos na frente que vai ser mantido, né? A derivada de menos A vezes W em relação a W, que é menos A. Então, vai ficar menos com menos, fica mais. A, tá? Vezes a derivada de E elevado a menos AW em relação a menos AW, né? Que a gente sabe, a derivada da função exponencial é a própria função, então vai ficar E elevado a menos A vezes W. Então, a gente pode ver, né, que essa função aqui é bem comportada, a primeira derivada é positiva, significa que esse investidor tem preferências monotônicas, né? Prefere mais riqueza a menos riqueza. E qual que é o duas linhas de W? Né? O duas linhas de W e a segunda derivada dessa função em relação a W, eu vou ficar com mais A, né? Novamente vai ficar o termo de fora, continua sendo multiplicando normalmente, né, a nossa função. Agora a derivada vezes a derivada de E elevado a menos AW, que a gente viu que era menos A, então vai ter A vezes A ficar ao quadrado, E elevado a menos A vezes W. Então, qual que é o coeficiente de aversão absoluta ao risco para esse investidor? Bom, ele é menos U' de W sobre o duas linhas de W. E ele vai ser, portanto, né, menos A. Perdão, eu troquei aqui, né, eu inverti aqui a ordem. De fato é U duas linhas de W sobre U' de W. Né? U duas linhas de W sobre U' de W, que vai ser igual a menos A ao quadrado
E elevado a menos AW sobre A E elevado a menos A vezes W, né? Então o que acontece? Esse E elevado a menos A vezes W cancela com esse quadrado cancela com esse A aqui embaixo, esse menos cancela com esse menos, e eu fico simplesmente com A, coeficiente de aversão ao risco constante, igual a A, né? Então uma função de utilidade com esse formato aqui, ela é conhecida como uma função de utilidade do tipo cara, né? Constant Absolute Risk Aversion, ok? A aversão ao risco, a aversão absoluta ao risco constante, né? E ela, que a gente acabou de ver, né? Ela tem a propriedade de que o coeficiente de aversão ao risco ele é constante e igual a A, né? Bom, agora vamos calcular o prêmio de risco, tá? Quando eu tenho uma função de utilidade do tipo cara, né? De constante, de aversão ao risco, absoluta ao risco constante, né? Para exemplificar, considere essa função de utilidade u de w igual a menos e elevado a menos aw. Né? Vamos calcular a primeira derivada dessa função, né? O' de w. E eu vou usar aqui a regra da cadeia, né? Bom, eu tenho uma constante menos 1 multiplicando essa função, essa constante tem que ser preservada, né? Agora eu vou pegar a derivada de e elevado a menos aw em relação a w, e aqui eu vou usar a regra da cadeia, né? E primeiro eu vou derivar menos aw em relação a w, que dá menos a. Então o menos do a com esse menos que está aqui na frente fica mais a. E eu multiplico esse resultado pela derivada de e elevado a menos aw em relação a menos aw, que é exatamente e elevado a menos aw, né? Menos aw. Então aqui nós temos uma primeira derivada positiva, indicando que essas preferências aqui são monotônicas, como a gente deveria esperar, né? Como é usual supor. Bom, e a segunda derivada? Bom, a segunda derivada é a derivada da primeira derivada novamente em relação a w. Então vai ser mais a vezes a derivada de e elevado a menos aw, né? Bom, mas a derivada de e elevado a menos aw vai ser menos a, então aqui vai ficar menos a vezes mais a menos a ao quadrado, vezes e elevado a menos aw. Apliquei novamente a regra da cadeia. Então qual que é o coeficiente de aversão absoluta ao risco, né, para essa função de utilidade? O coeficiente de aversão absoluta ao risco para essa função de utilidade, bom, a gente sabe que ele é sempre igual ao negativo da razão entre a segunda derivada, duas linhas de w, e a primeira derivada, o' de w. E nesse caso aqui vai ser igual a o negativo de menos a ao quadrado e elevado a menos aw dividido por a e elevado a menos aw. Esse negativo cancela com esse e elevado a menos aw cancela com e esse quadrado aqui cancela com esse a aqui embaixo, e eu fico simplesmente uma aversão absoluta ao risco, um coeficiente de aversão absoluta ao risco constante igual a A, né? E é por essa razão que essa função aqui é conhecida como uma função de utilidade com aversão absoluta ao risco constante, usualmente abreviada com as letras CARA, cara, que em inglês é a abreviação de Constant Absolute Risk Aversion, aversão absoluta ao risco constante. Bom, vamos fazer mais um exercício com essa. A gente então já viu que o coeficiente de aversão absoluta ao risco para essa função aqui é igual a A, tá? Isso aqui é uma função usada frequentemente em modelagem, mas vamos fazer mais um exercício para interpretar o que significa ter uma aversão absoluta ao risco constante. Bem, imagine que a riqueza do nosso investidor seja incerta e seja dada por uma variável aleatória etil, tá? E vamos etil não, wtil, né? E vamos definir, tá? Uma variável epsilon til
como sendo igual à diferença entre WTIL e a esperança de WTIL. Então aqui a esperança de WTIL é um valor seguro, né? Mas esse WTILzinho aqui a gente não sabe o que é, né? Aqui perdão, né? Esse daqui então, é o valor esperado. Então o etil na verdade é o desvio, né, em relação ao valor esperado da observação que eu vou ter da minha riqueza efetivamente. Qual que vai ser a minha utilidade esperada? A minha utilidade esperada é a esperança da minha utilidade, né? A esperança de U de WTIL. Como WTIL é uma variável aleatória, U de WTIL é uma variável aleatória, eu não sei qual que vai ser esse valor, mas isso daqui a gente pode dizer que é a esperança, substituindo a função de utilidade aqui, né? Isso daqui é a esperança de menos, então vamos colocar tudo entre parênteses aqui, de menos a e elevado a menos a vezes WTIL. Bom, vamos isolar o WTIL aqui, né? Ou seja, ao invés de definir dessa maneira, eu vou separar o WTIL, eu vou ficar com WTIL igual a E de WTIL, aqui eu vou colocar entre parênteses para dizer que o operador esperança só se aplica a WTIL, né? Mais esse epsilonzinho, que é uma variável aleatória, né? Então isso daqui vai ser igual a, então a minha utilidade esperada, substituindo esse resultado na minha utilidade esperada, eu vou ter que a minha utilidade esperada é a esperança. Vamos colocar já esse sinal de menos para fora do operador de esperança, né? Eu tenho uma constante multiplicando uma variável, a esperança de uma constante vezes a variável é essa constante vezes a variável, né? No caso aqui a nossa constante é menos 1. Então menos a esperança de E elevado a menos A. Só que aqui no lugar de WTIL eu vou colocar essa expressão aqui, tá? Menos A que multiplica E de WTIL mais Ezinho, né? Bom, vou usar a propriedade, né, de que se eu tenho uma base elevada a uma soma, uma soma de termos, o resultado pode ser expresso como o produto dessa. Eu vou usar o resultado, se eu tiver, por exemplo, x elevado a mais b, né, é igual a x elevado a vezes x elevado a b. Né? Eu vou usar essa propriedade, esse resultado matemático, né, que a gente conhece bem. Tá? E vou substituir aqui embaixo, então, isso daqui quer dizer o seguinte, isso daqui é menos a esperança de E elevado a menos A vezes a esperança de WTIL vezes E elevado a menos A vezes epsilon TIL. Bom, mas esse tema aqui, a esperança de WTIL é um valor constante, não é um valor aleatório, né? WTIL é aleatório, mas quando eu aplico o operador esperança, eu tenho um valor, uma variável constante, né? Não aleatório, tá? E menos A também é constante, portanto, esse termo todo, E elevado a menos A TIL, tá? É um valor constante, né? É um escalar, né? E eu posso tirar esse escalar que está multiplicando o outro termo, esse sim que é aleatório, para fora do nosso operador esperança. Então isso daqui vai ser igual a menos E elevado a menos A E esperança de WTIL, que multiplica a esperança
de E elevado a menos A vezes etil. Esse aqui, então, é a nossa utilidade esperada, é a utilidade esperada do nosso investidor. Tá? Bom, vamos calcular agora o prêmio de risco. Né? O prêmio de risco é aquilo que eu tenho que tirar da riqueza do nosso investidor para que ele obtenha essa utilidade, uma utilidade igual a essa utilidade esperada quando ele está numa situação de risco. Né? Então, o prêmio de risco ele vai ser dado por o quê? Ele é tal que, quando eu calcular a minha utilidade aplicada no valor esperado da minha riqueza, menos o prêmio de risco, vamos chamar esse prêmio de risco de P, e essa utilidade tem que ser igual à utilidade esperada da minha riqueza, né, que a gente já viu que é, bom, vamos colocar aqui, isso aqui tem que ser igual à utilidade esperada, que a gente já viu que é igual a menos E elevado a menos a esperança de W til vezes a esperança de E elevado a menos a etil, epsilon til, né? Bom, então agora vamos aplicar do lado esquerdo da nossa equação, vamos aplicar de novo a função de utilidade, né? Tá certo? Então vamos calcular esse termo aqui, tá? Vamos calcular a utilidade de E de W til menos P, né? Usando, né, a nossa função de utilidade. Isso daqui vai ser igual a menos E elevado a menos A vezes esse termo aqui, né? Que está no lugar da nossa riqueza aqui, a esperança de W til menos P. Bom, isso daqui eu também posso separar de novo, né, em duas partes, né? Isso daqui vai ser menos E elevado a menos A esperança de W til vezes E elevado a vezes menos E, né? Então eu vou colocar esse menos aqui em evidência. Não, tá certo, né? Então o Vênus já está em evidência. Vezes E elevado a menos A vezes P, vezes E elevado a P. AP, A vezes P. Né? Isso daqui, então tá, então agora eu vou juntar, tá? Essa equação com essa equação aqui, tá? Então substituindo 2 em 1, né? Eu vou ter o seguinte resultado, eu vou ter que menos E elevado a menos a esperança de E de W til, a esperança de W til, vezes E elevado a A vezes P, é igual a menos E elevado a menos A esperança de W til, vezes a esperança de E elevado a menos A etil. Então, eu tenho dois termos, esse termo E elevado a menos E, a esperança de W til, ele está multiplicando dos dois lados, eu posso dividir dos dois lados por esse termo, ele vai embora. E eu fico com a esperança, com E elevado a vezes P, é a esperança de E elevado a menos A etil. Né? Então, para resolver isso daqui para P, eu simplesmente aplico o logaritmo dos dois lados, né? O logaritmo neperiano,
quando eu aplico o logaritmo neperiano do lado esquerdo, eu obtenho simplesmente A vezes P. E quando eu aplico do lado direito, bom, eu não posso jogar o logaritmo dentro do operador esperança, então eu vou ter aqui o logaritmo da esperança de E elevado a menos a epsilon til. O que significa que o nosso P vai ser igual, né, que é o nosso prêmio de risco, né, é igual a esse logaritmo de fato eu nem precisaria colocar entre parênteses, né, logaritmo da esperança de E elevado a menos A vezes epsilon til dividido por A. Ok? Bem, o que é de interessante nisso aqui é que nesse prêmio de risco aqui não aparece a variável W. Né? Isso significa que o nosso prêmio de risco ele não depende do valor da riqueza. Ele depende apenas do risco, né? Da distribuição do risco, da distribuição do erro, do desvio que eu vou ter da minha riqueza esperada. O meu E de W desapareceu nessa transformação aqui. Né? Então o prêmio de risco aqui não depende, né? O P, nesse caso aqui, ele independe de E de W til. Né? Tá? Então, independente de se a minha riqueza esperada é alta ou baixa, tá? O que afeta efetivamente é a distribuição do desvio que eu vou ter dessa riqueza medido em termos absolutos. Né? E daí o termo aversão ao risco absoluta, porque efetivamente, quando eu tenho, né, um investidor cuja função de utilidade apresenta aversão ao risco absoluta, constante, tá? O prêmio de risco não depende do valor esperado da minha riqueza, só depende do desvio absoluto, né, dessa riqueza. Por absoluto aqui entende-se o desvio medido em reais, né, e não em reais em percentual da minha riqueza, ok? Então esse daqui seria o nosso seria uma característica interessante, né, da nossa função de utilidade com aversão absoluta ao risco constante. Para dar um exemplo um pouquinho mais concreto, considere esse exercício. A riqueza de um investidor pode assumir os valores de 11 milhões ou 9 milhões, ambos com probabilidade de 50%, e sua função de probabilidade de Bernoulli é essa função U de W igual a menos E elevado a menos W sobre 2. Onde W é a riqueza medida em milhões. Né? Ele pergunta qual que é o coeficiente de aversão absoluta ao risco desse investidor, qual o prêmio de risco desse investidor, considerando a distribuição de probabilidade de sua riqueza, né? Considerando essa distribuição que a gente deu agora há pouco, né? E se essa distribuição se alterasse, né? Ao invés de receber ou 11 milhões ou 9 milhões, ele recebesse ou 15 milhões ou 13 milhões com a mesma probabilidade, o que ocorreria com esse novo prêmio de risco. Né? A questão 3 simplesmente ela está colocada aqui porque quando eu coloco a possibilidade de receber 15 milhões ou 13 milhões e a possibilidade de receber 9 milhões ou 11 milhões, nos dois casos o desvio da média é o mesmo. Né? Eu tenho 50% no primeiro caso em que eu ganho 9 ou 11 milhões, a minha riqueza média vai ser de 10 milhões, eu tenho 50% de chance de receber 1 milhão a menos do que a minha riqueza esperada, 50% de receber 1 milhão a mais do que a minha riqueza esperada. E nos parâmetros dados no item 3, a mesma coisa vai ocorrer. Né? Então eu vou ter uma situação de risco que em termos absolutos não se altera. Né? Eu só acrescentei um valor à minha riqueza, mas o desvio da riqueza em termos absolutos não se alterou. Bom, vamos fazer as contas. Eu vou fazer os itens 1 e 2 e deixo o item 3 para vocês fazerem em casa. Tá? Então eu tenho uma riqueza que ela pode assumir, né, qualquer valor, né, pode assumir os valores W, pode assumir os valores, e vai ser igual a 9 ou 11, né, com probabilidades de 50%, né, com probabilidade igual a meio, ou ambos com probabilidade igual a meio, né, com probabilidade. A minha função de utilidade de Bernoulli é Uzinho de W
igual a menos E elevado a menos W sobre 2. E ele está pedindo, né, qual que é o coeficiente de aversão ao risco, primeira pergunta. Bom, o que a gente pode ver é que de fato isso daqui já tem a forma de uma função cara, né? A função cara de aversão absoluta constante ao risco é uma função com a forma menos E elevado a menos A vezes W, né? E na nossa função U aqui, quem está fazendo o papel de A é meio, né? Ok? No lugar de A eu coloquei o valor meio. E a gente sabe que o coeficiente de aversão absoluta ao risco para essa função aqui é A. Então, para essa nossa função aqui vai ser igual a meio, né? Eu poderia colocar direto esse valor igual a meio, mas se vocês quiserem fazer o exercício mais uma vez, né, o coeficiente de aversão absoluta ao risco é o negativo da razão entre a segunda derivada de U e a primeira derivada de U, a utilidade marginal, né? W aqui. E vai ser igual ao que? O negativo de, vou calcular primeiro a primeira derivada, né? A derivada dessa expressão aqui em relação a W, que vai dar W, vai dar 1 meio de E elevado a menos W sobre 2. Né? E a segunda derivada é a derivada desse denominador aqui em relação a W, que vai dar menos 1 sobre 4 de E elevado a menos W sobre 2. Bom, esse menos cancela com esse menos, esse E elevado a menos W sobre 2 com esse E elevado a menos W sobre 2, eu vou ficar com metade de 1 quarto, que é igual a 1 meio. Eu vou ficar com 1 quarto dividido por meio, que é igual a 1 meio. Né? Metade de 1 quarto seria 1 oitavo, por favor. Desculpem meu erro. Bem, então achamos, né, que o coeficiente de aversão absoluta ao risco, que é meio. A segunda questão, ele pede para calcular o prêmio de risco, né? Vamos chamar o prêmio de risco de... Vamos usar a letra P, tá? Para abreviar o nosso prêmio de risco. Qual que é esse prêmio de risco, né? Para calcular esse prêmio de risco, primeiro vamos calcular a esperança de W, a riqueza esperada. Né? E a gente viu que a riqueza pode assumir com probabilidade 50% o valor 9 e com probabilidade 50% o valor 11, de tal maneira que a riqueza esperada vai ser igual a meio de 9 mais meio de 11, que é igual a 10. Né? E a utilidade esperada, né? Ou seja, a utilidade, a nossa utilidade esperada, ou a esperança de usinho de W, então, com 50% de chance, a minha riqueza vai ser 9, e quando a minha riqueza é 9, a minha utilidade é menos E elevado a menos 9 sobre 2. Né? E com 50% de chance, a minha riqueza vai ser 11, e quando a minha riqueza é 11, a minha utilidade é menos E elevado a menos 11 sobre 2. Aqui tem um menos na frente, não ficou muito claro, né? 11 sobre 2. Portanto, né, a minha função, a esperança da minha utilidade vai ser menos meio, que é só deixando um pouquinho mais limpo, colocando menos meio em evidência, né, menos meio que multiplica E elevado a menos 9,2, vamos colocar aqui menos 4 meios, 4,5, fica mais fácil, né, mais E elevado a menos 11 sobre 2, menos 5,5. E o que é o equivalente seguro? O equivalente seguro é o valor que, se eu subtrair do valor esperado da riqueza, E de W til, subtrair o equivalente seguro e der esse valor para o nosso investidor, ele fica tão bem quanto ele ficaria na situação inicial em que ele tem, né, a situação de risco em que ele tem uma utilidade E de usinho de W til. Bom, vamos deixar isso de uma maneira mais limpa, né?
Bom, esperança de WTIL a gente já calculou igual a 10, né? Então, substituindo esperança de WTIL nessa expressão e substituindo isso aqui, esse valor, né, na nossa função de utilidade, tá? O lado esquerdo dessa igualdade ele se traduz em menos E elevado a menos 10, que é o valor esperado de W, né? Menos P sobre 2. Isso daqui tem que ser igual no lado direito. Eu vou substituir a esperança de WTIL por esse valor que nós já calculamos aqui, né? Menos meio de E elevado a menos 4,5 mais E elevado a menos 5,5. Vamos fazer algumas simplificações aqui, tá? A primeira simplificação, a gente pode tirar o sinal de menos dos dois lados, né? Porque está negativo dos dois lados eu posso tirar. Tá? Aqui eu vou ter... bom, deixa eu fazer passo a passo, fica um pouquinho mais claro. Então, do lado direito, tá? Eu tenho E elevado a menos 10 sobre 2 é E elevado a menos 5, né? Mais P sobre 2. Tá? Como está somando no expoente, eu posso dizer que isso daqui é E elevado a menos 10 sobre 2 vezes E elevado a P sobre 2. Então, vou colocar aqui E elevado a P sobre 2. Isso daqui é igual a 1 meio de E elevado a menos 4,5 mais E elevado a menos 5,5. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir dos dois lados, né, por E elevado a menos 5. Né? Quando eu divido do lado esquerdo por E elevado a menos 5, eu fico no lado esquerdo simplesmente por E elevado a P sobre 2. Né? E no lado direito, eu vou dividir por E elevado a menos 5, eu não vou dividir fora do parênteses, mas dentro. Todos os termos que estão somando dentro do parênteses eu vou dividir por E elevado a menos 5. Né? Então, E elevado a menos 4,5 dividido por E elevado a menos 5 é E elevado a meio. Então, aqui eu vou ter 1 meio de E elevado a meio. Agora a gente pode colocar, né, 1 sobre 2, tá? Mais E elevado a menos 5,5 dividido por E elevado a 5 é E elevado a menos meio. Mais E elevado a menos meio. Deixar mais claro, né, que aquilo é um menos, aqui é o sinal de fração, tá? E agora eu posso resolver isso aqui simplesmente aplicando, né, o logaritmo dos dois lados, né? Então eu vou ter aplicando o logaritmo do lado direito, eu fico com P sobre 2, o logaritmo natural está aplicando, né? É igual ao logaritmo de meio de E elevado a meio mais E elevado a menos meio o que resulta finalmente, né, em P igual a 2 vezes o logaritmo de meio de E elevado a meio mais E elevado a menos meio. Vamos fazer as contas, vamos calcular esse valor, vamos usar uma planilha de cálculo para calcular esse valor e vamos verificar se né, tá valendo, se esse valor é consistente com a definição do prêmio de risco. Então eu montei aqui uma tabela, né, na qual eu coloquei na coluna à esquerda o valor de W, na segunda coluna eu vou calcular
a utilidade quando eu recebo esse W, a função de utilidade de Bernoulli, e na terceira tem as probabilidades de 50% de que W seja igual a 9 ou igual a 11. Então, na segunda coluna eu vou colocar aqui uma expressão que seja, né, a definição da nossa função de utilidade, que é menos E elevado a menos o nosso alfa, que era meio, né, vezes o nosso W, que aqui no caso vai ser igual a 9, tá? E no outro caso vai ser igual a 11, né? Então aqui estão as nossas duas utilidades possíveis, tá? Elas, enfim, são negativas, essa função definida do jeito que eu defini, ela de fato ela é sempre negativa. E aqui estão os valores da nossa função de utilidade, né? Notem que a função de utilidade efetivamente é crescente. Quando eu subo de 9 para 11 meu W, o valor da função de utilidade cresce, né? Porque eu fico com negativo em módulo menor. Ok. Qual que é... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Aqui quais são os valores esperados, né? Vamos calcular aqui a esperança. Esperança, né? O valor esperado de W, né? Simplesmente, tá? A soma dos produtos, né, dos Ws, vezes, tá, as probabilidades. Né? Então, tá aqui o valor esperado de W é 10, né, e o valor esperado da utilidade é simplesmente a soma dos produtos das utilidades multiplicados pelas correspondentes probabilidades. E aqui está a nossa utilidade esperada. Bom, vamos usar a fórmula, né, para calcular o prêmio de risco. Aqui a gente pode usar. Para calcular o prêmio de risco, vamos usar a fórmula que a gente acabou de derivar. Né? Tá aqui a nossa fórmula. Tá? O prêmio de risco é 2 vezes o logaritmo da média entre E elevado a meio e E elevado a menos meio. Então vamos lá, vamos voltar para a nossa planilha. Então aqui vai ser 2 vezes o logaritmo, aqui é o logaritmo neperiano, né? Na minha planilha de cálculo é LN, na planilha do Excel é a mesma coisa, né? Da média, né, de E elevado a meio, tá? E elevado a meio a gente pode dizer que é usar a função exponencial, mais E elevado a menos meio. Isso eu quero calcular a média disso e depois fazer o logaritmo, tá? Então meu prêmio de risco vai ser dado por isso aqui. Tivemos um errinho aqui, já corrijo. Sim, faltou colocar o símbolo de multiplicação aqui. Aqui está o nosso prêmio de risco, né? Então vamos checar se isso daqui é verdadeiro, né? Eu quero checar agora se quando eu calcular, tá, a utilidade, né? Calcular a utilidade, quando eu dou para o meu investidor, tá, a riqueza 10 menos o prêmio de risco, né? Menos o nosso prêmio de risco P, eu quero saber qual que vai ser o valor dessa utilidade aqui, tá? Então vamos calcular isso aqui. Então eu vou... Qual que é a fórmula da nossa função de utilidade? É o negativo igual a menos o negativo de E elevado a menos meio, né? Portanto, menos 0,5 menos 1 sobre 2, que multiplica a minha riqueza 10 menos o meu prêmio de risco, que está aqui, que é a nossa célula C7. Tá? Vamos calcular isso aqui, tá? E vocês podem ver que deu o mesmo valor que a utilidade esperada. Então a gente fez as contas certas, né? Só para vocês verem que tudo funcionou perfeitamente, né? Se eu pedir para vocês derivarem, né, o prêmio de risco em uma prova ou em um exercício, eu vou estar mais do que contente se vocês chegarem nessa expressão aqui. Ela não precisa ser calculada, claro, vocês podem calcular se quiserem ter uma visão aproximada, né, de qual que é o valor e para ter mais certeza que vocês fizeram as contas corretamente, tá? Então o que eu vou pedir para vocês é que vocês façam, tá, o item 3 dessa questão aqui, tá? Vocês vão fazer exatamente como a gente fez o item 2 e vocês devem chegar
no mesmo prêmio de risco, né? Mostrando que o prêmio de risco não é afetado pela minha riqueza esperada, né? A única coisa que eu mudei quando eu passo do enunciado inicial para o enunciado do item 3 é que eu estou mudando a riqueza esperada. No enunciado inicial, a riqueza esperada é 10. No enunciado do item 3, a riqueza esperada passa a ser 14. Ok? Como segundo exemplo, considere essa função de utilidade. Né? A minha função usinho de W, tá? Função de Bernoulli, né? É igual a W elevado a 1 menos A sobre 1 menos A, onde A é um parâmetro. Tá? Eu defino dessa maneira se A for diferente de 1. Se o A for igual a 1, a minha função de utilidade vai ser ln de W. Né? Bom, vamos calcular, tá, as utilidades marginais, né? A primeira e segunda derivada da nossa função de utilidade. E vamos calcular, tá, os coeficientes de aversão absoluta e relativa a risco para essa função aqui. Então, qual que vai ser o linha de W? Né? O linha de W é a função de U de W. Tá? Então, caso o A seja diferente de 1, eu tenho que derivar essa função aqui. Né? O 1 menos A vai cair e vai cancelar com esse 1 menos A aqui em cima, né? E vai ficar simplesmente W elevado a 1 menos A menos 1, W elevado a menos A. E isso daqui, se o A for diferente de 1. Né? Se o A for igual a 1, tá? Minha função é ln de W, o linha de derivada da função logaritmo é 1 sobre W. E qual que é o duas linhas de W? Então, o duas linhas de W, bom, é a derivada da função linha de W em relação a W. Se A for igual a 1, aqui, deixa eu só colocar aqui se A é igual a 1. Né? Se A for diferente de 1, a segunda derivada de Uzinho de W é a derivada de W elevado a menos A, que é menos A, que multiplica W elevado a menos menos 1. E se o A for igual a 1, né? Então isso aqui se A é diferente de 1, e se o A for igual a 1, a derivada dessa função vai ser menos 1 sobre W ao quadrado. Observem que se eu substituir A igual a 1 nessa função aqui, né, de fato, eu poderia ter sido mais econômico, né? De fato, o que vai acontecer é que o linha de W vai ser igual a W elevado a menos A, tá? Aqui, porque se o A for igual a 1, vai ser W elevado a menos 1, que é W elevado a menos A se o A for igual a 1. Né? Então, eu não preciso mais dessa expressão aqui. E o duas linhas de W, né, vai ser igual a menos A W elevado a menos A menos 1. Se o A for igual a 1, isso daqui fica igual a 1, menos A menos 1 é menos 2, W elevado a menos 2, que é a expressão que a gente tem aqui. Ok, então qual que é o coeficiente de aversão absoluta ao risco para essa função aqui? RA é igual à razão entre a utilidade, o negativo da razão entre a segunda derivada da minha função de utilidade, menos a W elevado a menos A menos 1, dividido pela primeira derivada, W elevado a menos A. Então esse menos cancela com esse menos, e esse W elevado a menos A vai cancelar com esse W a menos A, e eu vou ficar com A sobre W, menos A sobre W. O coeficiente de aversão absoluta ao risco não é constante em relação à riqueza. Se a riqueza muda, tá? O meu coeficiente de aversão ao risco muda também. Né? Qual que é o meu coeficiente de aversão relativa ao risco? Né? Bom, a gente sabe que o coeficiente de aversão relativa ao risco é menos W por duas linhas de W sobre o linha de W, que é igual a menos W, que é igual, a W, vezes o coeficiente de aversão absoluta ao risco, e que, portanto, vai ser igual a A.
Eu coloquei o menos A aqui, aqui é mais A, né? Tá certo? O menos tinha ido embora, né? Portanto, aqui vai ser igual a A. Né? Então, essa função aqui, né? Ela tem um coeficiente de aversão absoluta ao risco constante igual a A. Tá? E, portanto, ela é chamada, né, de função Constant Relative Risk Aversion, né? CRRA, tá? É a abreviação que a gente usa para essa função aqui. Pois bem, imagine que o nosso investidor ele se defronte, né, com uma função de utilidade CRRA, né, com a versão relativa ao risco constante, como a gente colocou aqui. Tá? E que ele tem uma riqueza incerta, tá, expressa pela variável aleatória WTIL. Né? Vamos definir agora tá, o erro relativo, tá, o desvio relativo associado a essa riqueza aleatória WTIL. Deixa eu só apagar aquele, tem um pontinho aqui, eu quero tirar ele de fora, deixar o WTIL aqui. Tá? Então, vamos definir uma variável epsilon, um epsilon um pouquinho diferente daquele que eu desenhei, tá? Um epsilon mais caligráfico aqui, vou tentar fazer isso, que seja igual, tá, a WTIL menos a esperança de WTIL dividido por WTIL. Então isso daqui na verdade é a variável que corresponde ao desvio do valor esperado, né, mas um desvio relativo, desvio expresso em percentual da renda. Okay? Bom, eu posso isolar nessa definição aqui agora o nosso WTIL e vou ter a variável renda expressa como sendo se vocês fizerem a conta sai relativamente fácil, né? 1 mais epsilonzinho e de WTIL. Então o nosso WTIL vai ser o valor esperado dele, né, multiplicado pelo desvio percentual, que pode ser, né, qualquer um envolvendo essa esperança de WTIL. É claro que a esperança de WTIL, de Ezinho TIL, né, de Epsilon TIL, é igual a zero, porque esse desvio aqui em média é igual a zero. Né? A média dos desvios da média é igual a zero. Tá? Então a gente tem esse tema aqui. E vamos agora vamos definir também uma variável que eu vou chamar de prêmio relativo de risco. E notar com uma letrinha P para ficar diferente do outro P. Eu vou tentar usar um P mais caligráfico. Tá? Esse daqui era para ser um P. Para não ficar igual o outro P que estava um P mais em letra de forma, né? Então, ele vai ser definido da seguinte maneira: esse prêmio relativo de risco, ele é um prêmio tal que quando eu dou para o meu investidor, tá? Queria usar um colchete aqui, né? Quando eu calculo a função de utilidade de Bernoulli, calculada no nível de renda 1 menos esse prêmio relativo, vezes a esperança da minha riqueza, então esse prêmio relativo aqui é um percentual, né? O percentual que eu estou descontando do valor esperado da minha riqueza e dou para o meu investidor, tá? Isso daqui tem que ser igual à esperança da minha função de utilidade. Ok? Muito bem. Vamos usar agora, né, a nossa função de utilidade aqui. Vamos usar isso aqui para calcular, tá, esse prêmio relativo com a função de utilidade CRRA. Então eu vou ter que substituir aqui, né, na nossa expressão aqui a nossa função de utilidade CRRA. Tá? Então, do lado esquerdo, eu vou ter 1 sobre 1 menos A. No lugar de W eu vou colocar, né, toda essa expressão aqui. 1 menos P vezes esperança de WTIL. Vou deixar mais bonitinho, esse aqui está muito feio, né?
menos P vezes a esperança de W til. E do lado direito eu vou ter a esperança do usinho de W til, que é W til elevado a 1 menos A dividido por 1 menos A. Bom, primeira coisa que a gente pode observar, esse 1 menos A eu poderia tirar para fora do operador esperança, é um escalar, né, que está multiplicando a variável aleatória, ele pode ir para fora e ele poderia cancelar com esse 1 menos A aqui à esquerda, né? Então a gente já tem uma simplificação aqui, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer, agora não é exatamente uma simplificação imediata, mas que depois vai gerar um resultado simplificado, é substituir esse W til por essa expressão aqui, que a gente já havia calculado, né? Então eu vou ficar do lado esquerdo, né, 1 menos P a esperança de W til é igual, tá? Agora eu vou colocar do lado direito a esperança. Oh, desculpem, eu não posso tirar isso daqui. Aqui eu tinha esquecido, né? Isso aqui tem que estar elevado a 1 menos A. Aqui também é elevado a 1 menos A. Vou fazer aqui para ficar mais bonitinho. 1 menos A. Tem que ser igual, né? A esperança. Tá? E aqui eu vou colocar então no lugar de W til, eu vou colocar essa expressão, né? A esperança de 1 mais epsilon til mais epsilon til que multiplica a esperança de W til. Tudo isso elevado a 1 menos A. Bom, o que vai acontecer? Novamente, tá, o que vai acontecer? Bom, vamos abrir esse lado esquerdo aqui, vamos deixar mais aberto para ficar mais fácil visualizar. Eu vou distribuir esse expoente, né, 1 menos P elevado a 1 menos A. Esperança de W til elevado a 1 menos A. Vai ser igual, tá? Também vou distribuir os expoentes dentro do nosso operador esperança, tá? Então vai ser igual a esperança do que 1 mais epsilon til elevado a 1 menos A vezes a esperança de W til também elevado a 1 menos A. Bom, o que vai acontecer é que esse termo aqui, tá? Esse termo aqui, ele não é um termo aleatório, né? Ele é uma variável constante. Eu posso tirar para fora do operador esperança porque ele está multiplicando o termo aleatório, né? Quando eu tirar para fora do operador esperança, eu vou ter esperança de W til elevado a 1 menos A dos dois lados e esse carinha aqui vai embora com esse aqui. E de tal maneira que eu vou ter 1 menos P 1 menos P elevado a 1 menos A igual a esperança de 1 mais epsilon. Aqui eu não preciso colocar o colchetes mais, né? Esperança de 1 mais epsilon 1 mais epsilonzinho elevado a 1 menos A. E agora é só resolver isso daqui para P, né? Eu posso
elevar a 1 menos A dos dois lados, né? A 1 sobre 1 menos A dos dois lados, então vou ficar com 1 menos P do lado direito igual a esperança de 1 mais Epsilonzinho elevado a 1 menos A. Tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos A. E eu vou ter, portanto, P. Aqui o meu P, já eu queria fazer aquele P caligráfico, já perdi ele, né? Vamos tentar deixar ele mais caligráfico aqui, se eu conseguir. Pronto, acho que assim já ficou bom, né? Eu vou ter aqui, portanto, P igual a 1 menos esperança 1 mais Epsilonzinho tio elevado a 1 menos A. Tudo isso elevado a 1 sobre 1 menos A. O que a gente pode ver nessa expressão aqui também é que não aparece aqui a esperança de W, né? Desapareceu, né, da fórmula do prêmio relativo de risco a esperança de W. Isso quer dizer que o prêmio, se eu tenho uma função de utilidade CRRA, tá? O prêmio relativo de risco ele depende apenas da distribuição do desvio relativo, né, da minha riqueza em relação à riqueza esperada e não, né, do valor absoluto da minha riqueza esperada. Tá? Vamos exemplificar isso em um caso um pouco mais concreto para ilustrar. Então, para ilustrar esse fato de uma maneira um pouco mais completa, mais concreta, quero dizer, vamos fazer um exercício. Esse exercício eu vou resolver parcialmente aqui, vocês vão concluir por conta própria, vocês vão ver que vai ser simples o que eu vou passar de tarefa para vocês, e devem chegar à conclusão de que efetivamente há uma variação relativa, a mesma variação relativa no risco se eu tenho função de utilidade CSRA, eu vou responder com o mesmo prêmio de risco, né? Eu tenho o mesmo prêmio relativo de risco para qualquer que seja a variação relativa do risco, independentemente do valor esperado da minha riqueza. E a questão, então, o exemplo que eu gostaria de dar para vocês, né, seria esse exemplo aqui. Ele diz que eu tenho um investidor cuja riqueza esperada é de R$1.000 e ele pode ganhar 10% dessa riqueza ou perder 10% dessa riqueza com iguais probabilidades, 50%. Tá? Sua função de utilidade de Bernoulli é U de W igual a raiz de W. Ele pergunta qual é o coeficiente de aversão relativa ao risco desse investidor, qual o prêmio relativo de risco desse investidor e qual que é o prêmio de risco absoluto, né, e não relativo desse investidor. Eu vou responder no sentido contrário, tá? Eu vou responder primeiro a primeira pergunta, o coeficiente de aversão ao risco, evidentemente. Depois a terceira pergunta, qual que é o prêmio de risco, e depois a segunda pergunta, qual que é o prêmio relativo de risco. Eu acho que, já que o exemplo é numérico, é o caminho mais rápido, mais direto a se fazer, tá? E eu vou deixar a quarta questão para vocês, né? Se ao invés de eles terem uma riqueza de 2.000, né, que pode, uma riqueza esperada de R$1.000, que pode ganhar ou perder 10%, se ele tiver uma riqueza esperada de R$2.000, podendo ganhar ou perder 10% da mesma maneira, qual que vai ser o prêmio de risco em reais e qual que vai ser o prêmio relativo de risco desse investidor. O mais importante é o relativo, não está nesse enunciado, mas eu passo a questão para vocês com esse enunciado, para vocês confrontarem com o resultado que a gente vai obter aqui. Tá? Então vamos lá. A função de utilidade é a função raiz de x. Né? Função de utilidade do nosso consumidor, ou raiz de W, né? A função raiz do valor da riqueza. E a riqueza do nosso consumidor é uma variável aleatória que pode assumir o valor. É R$1.000, mas pode ser 1.100. O valor esperado é R$1.000, né? Mas isso daqui decorre de 1.100 com probabilidade igual a meio, né? Ou 900 também com probabilidade igual a meio, né?
Bom, a primeira questão é qual que é o coeficiente de aversão relativa ao risco, né? Então vamos calcular aqui o CRRA. Tá? Novamente aqui, a princípio, a gente não precisaria fazer conta, né? Observem que a função de W, né, é W elevado a meio, né? E eu não distorceria a representação das preferências desse consumidor se eu multiplicasse por qualquer constante, especialmente se eu multiplicasse por 1 menos meio, né? E daí que eu teria? Isso aqui teria uma cara da função CRRA, né? Que é W elevado a 1 menos A dividido por 1 menos A, onde A aqui seria igual a meio, né? E A também é a medida do coeficiente de aversão relativa ao risco. Então eu poderia dizer já de cara que o coeficiente de aversão relativa ao risco para essa função de utilidade é meio. Mas se a gente quiser, né, de novo, fazer as contas desde o começo, só para ter certeza, a gente pode fazer. Né? O coeficiente de aversão relativa ao risco é menos W vezes o coeficiente de aversão absoluta ao risco, né, que é U duas linhas, U vezes duas linhas de W dividido por U linha de W. Né? Então, isso daqui é a expressão do nosso coeficiente de aversão relativa ao risco. Bom, vamos calcular, né, essas derivadas com base na nossa função de utilidade. Eu derivo uma primeira vez, isso daqui vai ficar 1 sobre 2, de fato 1 sobre raiz de W, 1 meio de 2, 1 sobre 2 raiz de W, né, no nosso denominador, 1 sobre 2 raiz de W. E no nosso numerador, né, eu vou ter menos 1 quarto, meio vezes menos meio, né, de 1 menos 1 quarto de raiz de W. Aqui vai ser W elevado a menos meio menos 1, W elevado a menos 3 sobre 2. Né? Bom, o que vai acontecer? Que aqui eu vou ter W elevado a menos 3 sobre 2 vezes W, no denominador, e o W em cima vai ficar W elevado a meio, vai cancelar, esses W's vão cancelar todos, e eu vou ter 1 quarto dividido por 1 meio, que é igual exatamente ao nosso termo 1 meio que a gente esperava obter. Então aqui a gente não tem nenhuma surpresa. Né? Bom, vamos calcular o prêmio, tá, de risco, o prêmio absoluto de risco. Tá? Tá com a letrinha P, tá? Um P aqui não rebuscado, né? O prêmio absoluto de risco, bom, é o prêmio para o qual, né? Antes de calcular o prêmio absoluto de risco, vamos calcular a esperança de W. E de WT, bom, eu posso ganhar com probabilidade 50% R$ 1.100 e com probabilidade 50% R$ 900. Portanto, né, a minha riqueza esperada é de R$ 1.000. E a minha utilidade esperada, né, a esperança de U de WTIL é igual, bom, eu tenho 50% de chance de ganhar R$ 1.100. Nesse caso, a minha utilidade vai ser raiz quadrada de 1.100. E 50% de chance de ganhar R$ 900. Minha utilidade vai ser raiz quadrada de 900. Dá para melhorar um pouquinho isso, né? Raiz quadrada de 1.100. Bom, 1.100 é 100 vezes 11, né? Então eu posso tirar o 100 para fora da raiz, dá 10, e fica 5 raiz de 11. Porque eu tiro 100 para fora da raiz dividido por 2 dá 5. E aqui raiz quadrada de 900 é 30, dividido por 2 é 15, mais 15. Isso aqui é a nossa utilidade esperada. E o meu equivalente seguro, agora sim, né, o meu prêmio de risco absoluto é aquele valor que vai fazer com que a minha utilidade, né, calculada, tá, quando a partir da diferença
entre o valor esperado da minha riqueza menos o prêmio de risco, né, seja igual à minha utilidade esperada, né, esperança de Uzinho de W2. Bom, eu vou usar aqui E de W2 é igual a 1000, né? E vou usar a nossa função de utilidade, então o lado esquerdo dessa igualdade fica a raiz quadrada de 1000 menos P. Isso aqui tem que ser igual do lado direito, eu tenho que ter a esperança, né, U de W2, que a gente calculou 5 raiz de 11 mais 15. 5 raiz de 11 mais 15. Bom, agora para resolver isso daqui eu vou ter que elevar ao quadrado dos dois lados. Então eu vou ter 1000 menos P igual a elevar ao quadrado dos dois lados. Bom, 5 vai ser 25 vezes 11. 25 vezes 11 dá 275. Isso daqui é 5 raiz de 11 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, que é igual a 225. Mais 2 vezes 15 vezes 5 raiz de 11, que vai dar 150. 5 vezes 2, 10 vezes 15, 150 raiz de 11. (275 mais 225 igual a 500, né? Eu vou isolar já o P, tá? Eu acho que agora é o próximo passo, vocês não vão ter dificuldade de acompanhar. P vai ser igual a 1000 menos 500, que é 500, menos 150 raiz de 11. Tá, esse é o prêmio de risco absoluto, né? Qual que é o prêmio de risco relativo? Bom, isso aqui seria a questão 3, né? O prêmio de risco relativo. Eu estava usando um P mais caligráfico, né? O prêmio de risco relativo é igual ao nosso prêmio de risco absoluto, Pzinho sem caligráfico, né? Dividido pela esperança de W2. Tá? Então vai ser igual a 500 menos 150 raiz de 11. Aqui é 150, né? Sobre 1000. Né? Meu prêmio de risco relativo vai ser igual a meio menos 150 eu posso dividir por 10 em cima e embaixo aqui, né? Que a gente já pode fazer essa divisão mesmo olhando para cá, né? Eu posso dividir todos os termos por 5, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 20 e aqui vai ficar 3, né? Então 3 raiz de 11 sobre 20. Bom, vamos checar se a gente fez as contas certas, né? Se o nosso prêmio de risco aqui está consistente. Então, 500 menos 150 raiz de 11 foi a fórmula para o nosso prêmio de risco absoluto. Né? Para checar se o nosso prêmio de risco está consistente, eu vou usar de novo uma planilha de cálculo. Tá? Eu já tenho ela montada aqui, né? Então aqui eu tenho as possíveis riquezas, os valores da função de utilidade são as raízes quadradas, né, das respectivas riquezas. Então, quando minha riqueza é 900, minha utilidade é 30. Quando ela é
1.100, ela é 33,166, né? Vamos calcular as esperanças matemáticas da riqueza, tá? É a soma dos produtos entre as riquezas e as respectivas probabilidades. E a esperança matemática da utilidade é a soma dos produtos entre, né, as utilidades e as respectivas probabilidades. Esse aqui é o nosso prêmio de risco. Eu acabei de falar ele assim. A fórmula dele era 500 menos 150 vezes a raiz quadrada de 11, né? Seria um prêmio de risco de R$ 2,50, né? O prêmio de risco relativo seria igual ao nosso prêmio de risco, né? Esse valor 2,5 dividido pela esperança da nossa riqueza, 1.000, tá? Então, nosso prêmio de risco relativo é de 0,25%. Nosso investidor está disposto a abrir mão de 0,25% da sua riqueza para fugir do risco ao qual ele está exposto. Apenas para checar se a gente fez as contas corretamente, né? Se eu fizer a conta corretamente, quando eu calcular a função de utilidade associada a uma riqueza W menos o preço de prêmio de risco relativo, menos o prêmio de risco absoluto, ou vezes 1 menos o prêmio de risco relativo, eu devo ter a mesma utilidade esperada, né, do nosso investidor quando ele está em situação de risco. Então vamos fazer isso, né? A nossa função de utilidade é a função raiz quadrada. Eu vou calcular a raiz quadrada de 1.000 menos o meu prêmio de risco absoluto. E eu recebi chegamos exatamente ao mesmo valor, né, que a gente esperava, a esperança da utilidade, tá? Eu também poderia fazer isso, é claro, né? Multiplicando, pegando a nossa riqueza esperada e multiplicando por 1 menos o nosso prêmio de risco, menos o nosso prêmio de risco relativo, né? E vou chegar exatamente ao mesmo valor. Deu uma pequena diferença, não, deu exatamente o mesmo valor como a gente deveria esperar, né? Esse número aqui, esses dois números destacados aqui, eles são iguais, tá? Então a gente fez a conta certinho, e eu só fiz essa conta para vocês sentirem mais segurança, né, de que realmente as contas dão certo, ok?